Caros alunos, continuando o nosso estudo de estatística aqui, né, dentro do capítulo de distribuição de frequência, dentro do nosso curso básico de estatística, tá? Para quem não sabe, tem um curso básico, é só seguir o site que está aqui indicado embaixo, www.cursosdematemática.com.br, e adquirir o curso, né, que eu fiz subsidiado para vocês, baratinho, né? Concorrência cobra aí 400, 500 reais. Estou fazendo aí mais ou menos por preço de uma cervejinha, um pouco mais de uma cervejinha, para que todo mundo possa ter, sem precisar copiar, né, e falar que não tem esse valor aí singelo, que é só uma contribuição para que o professor possa aqui continuar preparando a aula para vocês, tá, gente? Contribui aí. Ajuda o professor, que o professor ajuda vocês. Muito bem. Distribuição de frequência com intervalo. Opa, agora quando a gente entra com intervalo de classe, tem alguns elementos que a gente precisa aprender, né? Eu já coloquei aqui o exemplo que a gente vai estar utilizando em todos os vídeos para falar desse capítulo, né, dentro da apostila. Então, veja bem, aqui nós temos esses elementos todos, então a gente tem que saber entender esses elementos. Primeiro, classe, aqui representada pela letra I, tá? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta classe. Esse exemplo tem 6 classes. 6 linhas aonde vão ter cada linha que tem um intervalo, ou que tem uma informação do enunciado, né? Aqui, ó, que estatura. Então eu tenho 6 linhas que falam intervalos de estatura. Serviria até para distribuição de frequência sem intervalo, a mesma situação. Aí agora a gente já pula para a segunda. Limite de classe. Cada uma das classes tem os limites. Vou pegar a primeira classe. Ó. A primeira classe está escrito ali, ó, 150. Aí tem esse símbolo, né? Que o pessoal, ou T deitado, não é não. Esse símbolo aqui, tá? Então esse aqui é o intervalo da primeira classe. E os limites são 150 e 154. Então os limites da classe, dessa primeira classe. Limite inferior, limite superior. Limite inferior, LI, L minúsculo. Limite superior, LI, L maiúsculo. Isso aqui está dizendo isso aqui pra gente. O 150 é como se fosse isso, ó. Todos os números que vão do 150 até quase o 154, ó, x, alturas, maior ou igual a 150 e menor que 154. Então, aonde tiver o traço na vertical, o número que está do lado dele entra. Então, no caso aqui, entra o 150, como não tem traço do lado de cá, não entra o 154. Tá bom? Então, essa aqui é uma classe, um intervalo de classe, tem os limites inferior e superior. Inferior e superior da classe, tá bom? E assim que a gente lê. Amplitude de um intervalo de classe. A amplitude do intervalo de classe, que a gente vai representar pelo H, é o limite superior menos o limite inferior. Por exemplo, nessa situação que eu apresentei, 154 menos 150, a amplitude da classe é 4. Nós vamos trabalhar aqui nos nossos exemplos sempre com intervalos iguais, tudo com a mesma amplitude. É muito difícil trabalhar, né, com intervalos, cada um em cada classe com uma amplitude diferente. Fica desigual e não é bom para comparação. Perfeito? Amplitude total da distribuição, que a gente vai chamar de AT, amplitude total, é o limite superior máximo menos o limite inferior mínimo. Tá? Nesse nosso exemplo, o limite superior máximo, aí você vai na última classe, máximo é 174. E o limite inferior mínimo, na primeira classe, o 150, que está dando 24. A amplitude total é o maior menos o menor valor aqui no assunto, tá? Não na frequência, no assunto. Amplitude amostral. A amplitude amostral, vou pegar aqui que eu acho que eu tenho, cadê? Tá aqui não. Amplitude amostral não é na tabela que a gente olha, é lá no rol, é o x máximo menos o x mínimo.
Então, ó, essa tabela aqui, ela surgiu desse rol aqui. Eu até já tinha calculado aqui a amplitude total, mas no caso aqui é a amplitude amostral, né? Porque aqui quando a gente olha no rol é a amostra. Então a amplitude amostral é o x máximo menos o x mínimo. Se você não tiver a distribuição, você pode chamar ela de total também. No caso ali é 173 menos 150, que deu 23, correto? É importante, então a amplitude total, ou a amplitude amostral, deu 173 menos 150, que deu 23. Tem um jeito de comparar as duas. A amplitude total que é feita aqui, ela é sempre maior ou igual à amplitude amostral. Se aconteceu o inverso, está errado o exercício. Ponto médio de cada classe. Tá? O ponto médio nem apareceu aqui. Vou até calculá-lo para vocês. XI. O que é o ponto médio da classe? Toda vez que você está lidando com o intervalo, né? Aqui vai do 150 ao 154, mas tem hora que eu preciso de um número que represente esse intervalo. Esse número vai ser o ponto médio de cada intervalo. Aí ele vai ser o número que representa todo o intervalo. Como é que eu faço para achar o ponto médio? É só pegar o limite superior mais o limite inferior da classe e dividir por 2. Então você soma 150 mais 154, divide por 2, né? 304 dividido por 2 deu 152. Como está indo de 4 em 4, você pode vir aqui agora de 4 em 4. Ó. 156, 160, 64, 68, 72. Tá? Então, ponto médio da classe é isso aqui, no intervalo de classe. Quando não tem intervalo, deixa eu ver se eu acho aqui uma tabela sem intervalo. Aqui, ó. Um exemplo anterior aqui que eu fiz. Tá vendo que aqui o assunto, que foi número de acidentes, né, ele já foi representado pelo XI. Quando não tem intervalo, o assunto já é o próprio XI. Né? Quando você tem um intervalo de classe, aí um desses números representa, que é o XI. Só que ele, como ele não está aqui, você cria uma coluna a mais para calcular ele. Perfeito? Frequência simples ou absoluta. Essa linha aqui, ó. Então você tem o FI. O FI significa, por exemplo, né, F3. O que é o F3? É a frequência simples da terceira classe, que é 11. Então, olha lá, a primeira classe é 4, a segunda é 9, a terceira é 11, a quarta é 8, a quinta é 5 e a sexta é 3. É a frequência simples ou absoluta. Perfeito? Bem, vou pegar uma folha aqui, rabisquei demais. Muito bem, essas outras informações aqui também são interessantes, que a gente já vai ajudar agora para o próximo exercício, que a gente começa a montar essa tabela aqui. Como é que eu calculo o tamanho do intervalo, como é que eu sei que tem 6 classes, não é assim o que eu quero não. Tem exercício até que vai pedir, mas normalmente a gente pode determinar isso. Então quando você tem uma distribuição, como saber o número de classes e intervalos de classe, correto? Então, primeiro, número de classes. Número de classes depende do número de elementos. Que você tem. Aqui, ó, nesse exemplo aqui, tínhamos 40 alunos. Então, por que deu 6? Aí você vem nessa tabela. Essa tabela aqui, que surgiu da regra do Sturges, que determinou uma equação matemática aí para a gente saber quantas classes vai ter. É basicamente assim, se você tiver de 3 a 5 elementos, 3 classes, de 6 a 11, 4, de 12 a 22, 5, de 23 a 46, 6. Perceba aqui, ó, de 23 a 46, então 40 está aqui dentro. Então se o 40 está aqui, quantas classes tem que ter? 6 é lá. I, 6. N é o número de elementos. Tá? Outra maneira de fazer é substituir na fórmula, que fala logaritmo na base 10 de N vezes 3.3 mais 1. Vamos fazer essa do 40, ó. Você vem aqui, log de 40 igual vezes 3.3 igual mais 1 igual 6.29, aí você aproxima para o 6. Então, dá para fazer as duas maneiras, tá bom? Outra coisa que está aqui
é a amplitude do intervalo. Depois que você determinou o I, né, o I está determinado, aí você tem que determinar o H, a amplitude, que é muito fácil. O H vai ser nada mais, nada menos do que a amplitude amostral dividido pelo I. Ou amplitude total dividido pelo I também. Como eu não teria aqui ainda, né, então eu voltaria só nesse nosso exemplo aqui. Depois eu vou fazer ele de novo. 173 menos 150. Menos 150 dividido pelo número de classes. 40 vai dar 6 classes. Então eu vou ter 23 dividido por 6. Tá quase 4, né? 23 dividido por 6. 3,8333, assim vai dízimo. Seguinte, esse aqui é o único caso que você só pode, mesmo se tivesse dado 3,1, ou você usa aquele intervalo, aquele valor mesmo decimal, ou sempre aproxima para cima. Só pode aproximar para cima. Tá? Não é porque é 3,8 estou indo para 4. Se fosse 3,2 eu ia para 4 também. Se você quiser trabalhar com números inteiros, né? Você poderia ir para 3,5, para 3,3, não importa. Tá? Mas se você quiser trabalhar com números inteiros, só pode aproximar para cima. Não pode aproximar para baixo, entendeu? Então o cálculo do H, da amplitude, só pode aproximar para cima. 3,8, o intervalo, então o H vai ser 4. Olha lá, ó. Perceba que realmente foi 4. Está indo de 4 em 4. Beleza? Próxima aula a gente continua, próximo vídeo, né? A gente continua falando mais desse assunto e resolvendo exemplos. Legal, pessoal? Gostou? Curte aí, assista sempre o vídeo até o final. Aquele abraço.